Amém. Glória a Deus. Poder sentar. Nós estamos, desde o ano passado, com o tema Tomando o Reino. Tomada do Reino. E para a tomada do Reino, nós então entendemos que precisava todo joelho se dobrar. E nesse processo de todo joelho se dobrar, era necessário dobrar os nossos corações e olhar para dentro de nós e ver o que precisava melhorar. E o que vimos que precisava melhorar era realmente nossas atitudes. Nós tínhamos pecados individuais e coletivos. Então, tanto individual como coletivo, saímos para tratar e resolver, para a glória de Deus. E agora, o que estamos fazendo? Mudança de hábito, meus irmãos, é um processo. Ninguém muda de hábito do dia para a noite. Ah, hoje já não vou fazer mais isso. Conversa, vai fazer. Por isso que é processo, por isso que a importância do GDF, a importância do discipulado. Porque no discipulado você sempre será orientado e lembrado das áreas que é pecaminosas na sua vida, tanto na sua vida como no coletivo. Então, nós chegamos nesse tempo, agora, nesse mês, indo, olhando agora para fora. Nós olhamos para dentro, nós olhamos para nós olhamos as nossas dificuldades. O mês passado, mês de agosto, retrasado, mês de agosto, não foi que nós fizemos o nosso feriado, né? No feriado, foi o mês passado, que nós fizemos nosso dia de restauração, de pedir perdão com a igreja, no feriado de quarta-feira. Feito esse olhar para dentro, agora temos que olhar para fora. Temos que pensar lá fora. Temos que começar. Agora estamos começando a ficar prontos. Ainda não estamos totalmente prontos. Agora precisamos. Nós paramos, olhamos para dentro de nós, vimos as nossas áreas pecaminosas, vimos aonde estamos errando. E decidimos não errar. Decidimos não mais viver daquele jeito. E para isso estamos lutando, buscando, e um no outro, buscando para que nós possamos não voltar às velhas práticas. E elas sempre vão nos perseguir. O apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal me persegue. São hábitos que nós precisamos trabalhar e buscar a mudar. E para mudar um hábito, é necessário que você entenda a importância do discipulado. O discipulado é conservação de resultado. Fala comigo. Discipulado. Conservação de resultado. Evangelismo. Lançando a semente. Amém? Então nós estamos nesse tempo. E esse tempo, nesse momento, coube a mim então falar sobre Esther. E é interessante pensar sobre Esther. E eu faço uma pergunta. Você alguma vez se perguntou se Deus de fato está presente em sua vida? Você já sentiu em alguma vez que Deus está longe, que Deus não te ouve? Você já sentiu um certo vazio? Queria dizer para você que as lutas, elas sempre vão existir. Mas nós sabemos que existe um Deus poderoso que opera na vida do seu povo, que Ele age em qualquer época, tanto lá no Velho Testamento, como no povo do Novo Testamento, como lá na Velha Aliança, como na Nova Aliança, como no período que era o período da graça, no período da lei, e agora estamos no período da graça de novo. Deus operando, Deus agindo, seja qual for o período, Deus age. Nós temos vários períodos, mas Deus age.
A história mostra o período que andavam pela graça. Não, nós queremos rei, nós queremos rei. Ok, Deus deu o rei, mas Deus estava presente. Havia os profetas. Aí agora vem Jesus, período da graça novamente. Mas Deus está agindo. Então nós vamos ver que Deus está agindo e de forma gloriosa. E no livro de Esther, nós já vamos vendo aqui algo maravilhoso. A rainha Vasti. Talvez, por ser o livro de Esther, a atenção se volte para Esther. Mas eu quero voltar, antes, também voltar um pouco a atenção para Vasti. Vasti era a primeira dama, né? A primeira dama, a rainha, reinou da Índia à Etiópia. Imagine esse tempo. Imagine essa região rica. Creio que eles não tinham ideia de quanto petróleo tinha lá. Possivelmente não sabiam quanto isso era tão valioso, aquele lugar. Mas essa mulher era uma mulher interessante. Uma jovem interessante. Numa festa, o rei está bêbado. Uma festa dada para os nobres. E ela então, a sua fala, vai lá, me busque a minha rainha. Eu quero mostrar a beleza da minha rainha. E essa mulher, Vasti, disse que não. Eu não vou. Mandou, orientou de novo, vai lá buscar. Ela disse, não vou. Eu não vou me expor. E você vai perder o reinado. Você está desonrando o rei na frente das pessoas, dos nobres. Você vai perder. E ela diz, eu permaneço. Não vou. Eu pergunto, o quanto você negocia o que Deus tem dado? Os seus valores. O quanto você negocia os seus valores. Essa jovem decidiu não negociar os seus valores. E ela não faz isso. Passado isso, mas essa atitude dela, então, abre uma oportunidade. Ela é deposta, sem dúvida, foi colocada. E uma mulher que disse não, mas também abre portas. E havia ali um homem que tinha um espírito muito ruim. Vou falar um pouco mais dele. Podemos dizer que o Hitler daquela época estava ali presente. Ele tinha prazer em aniquilar os judeus. Então, talvez alguns possam até, no começo, numa primeira lida do livro, falar, Vasti, você pisou na bola, desonrando o rei. Mas, para quem serviu aqui, diz que ordem absurda não se cumpre. E a ordem que o rei estava dando era uma ordem absurda. Estava quebrando valores. E ela simplesmente diz, eu não vou me envolver com a lascívia, nem com sensualidade, não vou me expor a isso. Ela recusou isso. Recusar valores? Não, manter os nossos valores. Olhando então por esse ângulo, entendemos que antes de tudo, o nosso compromisso sempre será com Deus. Sempre com Deus. No livro de Esther, você não vai encontrar nenhuma palavra aqui que refere-se a Deus. É um livro que não aparece, mas é um livro que fala de Deus. É um livro que traz Deus. E eu quero trazer como tema dessa mensagem
O Deus que não aparece é o Deus que se manifesta. O Deus que não aparece, mas é o Deus que se manifesta. E o nosso Deus, Ele começa a se manifestar de forma gloriosa. Por quê? Porque Deus é onipotente. Ele é onipresente. Ele sabe. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece. Ele é o Deus da providência. Fala assim, o meu Deus é o Deus da providência. Não importa o que você está passando. Ele é o Deus da providência. E como com essa condição do Deus que providencia tudo, nós encontramos os judeus que estavam exilados, estavam aprisionados. Mas por que eles chegaram a essa condição de prisão? Porque eles abandonaram os princípios, eles abandonaram a fé, eles abandonaram os valores, eles começaram a se misturar com as coisas do mundo. E parece que tudo fica normal. Se vocês olharem, hoje não é normal, é normal. Família desfeita, é normal, não quer? Tem mais aí que quer. É normal. A sociedade não acha mais estranho. A sociedade foi tão bombardeada, trabalhada. A homossexualidade também é normal. Eu até tenho um filho que é, eu tenho uma tia que é, uma irmã que é, e coisa assim vai, é normal. Nós podemos até ter um comportamento de não julgar, e devemos. Mas devemos ter um comportamento de amar, e devemos. Mas devemos ter um comportamento de não concordar, e devemos. Eu posso não concordar, mas isso não me dá o direito de não amar. E por que esse princípio está onde? No próprio Deus. Concordou com o pecado do homem, mas amou desesperadamente, enviando seu filho. Esse é o nosso Deus, que nos ensina como viver nesse mundo. Então quero destacar o caráter altruísta dessa personagem principal, que é a Esther, cujo livro tem o seu nome e o autor é desconhecido. Então o termo o termo que eu utilizei para colocar aqui, altruísta ou altruísmo, eu tirei ele do filósofo Augusto Comte para descrever, foi ele que trouxe essa ideia, foi criado por ele, para descrever a aptidão, compreensão humana em atender o próximo, de olhar as necessidades do próximo. Então podemos afirmar que Esther foi uma mulher altruísta, não só ela, mas também o seu primo Mordecai. E Mordecai, ele ficava ali, era o pai adotivo de Esther. E eu fiquei pensando ainda em Esther, e no Deus onisciente, no Deus poderoso. E até a morte dos seus pais, de Esther, teve propósito. Porque todas as coisas que Deus faz têm propósito. E como eu posso dizer isso? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por que é importante dizer isso? Porque isso traz saúde psicológica. Quando eu me remeto a Deus e os seus propósitos, eu tenho saúde emocional. E quando eu me perco, quando eu me prendo às coisas e às perdas desse mundo, eu fico preso às perdas e não consigo entender a graciosidade de Deus e o seu projeto e o seu propósito com aquela perca. Deu para entender? As dificuldades que nos vêm, elas nos vêm com um propósito. E se eu entender o propósito de Deus e falar, Senhor, eis-me aqui, está doendo, mas eu estou aqui, porque o Senhor é maior do que eu. E a minha dor
não será maior do que eu posso suportar. Porque a Bíblia diz que não veio sobre vós nada que você não pudesse suportar. Eu tenho tanta misericórdia de Deus, e você também, que até isso Ele dá limite. Opa, deu. Não, mas deu. E nós vemos que Mordecai, o hebreu, estava cativo. Era dotado de uma grande sabedoria, capacitado. Era um homem intelectual, espiritualmente também. E ele decide não quebrar uma aliança com Deus, mas uma atitude altruísta. E ele então, ele toma uma posição. Os que ficavam na porta da cidade eram pessoas que tinham essa recomendação e podia ficar lá, porque eram consultados. E lá estava também um homem, mas esse já, Amã, já lá dentro do palácio, era um conselheiro, e ele queria que Mordecai se ajoelhasse quando ele passasse. Mordecai não ajoelhava. Por quê? Porque ele tinha um valor também. Ele não quebrou os valores. Não vou ajoelhar, eu vou só ajoelho diante de Deus. Não, mas eu vou te pegar. Você pode tentar, pode ficar bravo comigo, mas eu não vou ajoelhar perante você, Amã. E Amã, com aquele espírito ruim que ele estava e tinha, ele arquitetou matar Mordecai. Mas Mordecai não quebra aliança com Deus. Não quebra. E é desse tipo de gente que a igreja de Jesus precisa hoje. Gente que não quebra seus valores. Gente que não quebra aliança. E é esse tipo de gente, de caráter de gente, que a igreja precisa. Que você precisa ser. Precisa estar. Não negocio meus valores. Então Amã tramou o quê? Um genocídio dos judeus. Por isso que eu disse lá no início, na introdução, que era como um Hitler. E por decreto. Mas o seu decreto não teve sucesso. E por quê? Porque havia uma presença. Há uma presença. Aonde eu ando, há uma presença. Aonde eu estou, há uma presença. Você está entendendo? Vocês estão entendendo aí? Em casa, há uma presença. Assim como o ar que eu respiro. Assim como o sol me cobre e a noite me gera descanso pela sua presença. Deus se faz presente. Por isso, o plano dele não deu certo. Há uma intervenção divina. E por quê? Porque ele nos ama. Fala assim, Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama desesperadamente. Fala, Deus me ama desesperadamente. Expressão figurativa. É verdade. Mas é para dizer que Ele me ama muito. Ele tanto me ama, que para ter uma palavra sobre amor, para tratar de amor de Deus, precisou criar uma palavra. Tem filéu, amor, é filéu. Estógio é amor. Eros é amor. Mas para Deus precisava achar uma palavra que significasse esse amor desesperado. E então se colocou o amor ágape. E o amor ágape é exclusivo para dizer que é um amor acima de tudo. É o amor de Deus por você, pela sua família.
por essa nação. E o amor de Deus permeia, Ele age. E nós vemos que Deus agiu. Vasti foi tirada, Esther entrou. E se vocês olharem um detalhe, vocês vão ver nesse detalhe que Deus colocou alguém que olhou para Vasti, não com os olhos maldosos para Esther. E quando ela entrou para ser cuidada, estava ali um homem, um eunuco, o que cuidava das mulheres. E olhou o que Deus quis que ele olhasse nela. Olhou o que Deus quis que ele olhasse nela. E nós vemos que Agai olha para ela e diz: essa mulher, tem um negócio diferente aí. Tem um negócio diferente nessa mulher. E o que ele viu? Como diz no livro de Deuteronômio, capítulo 32, Deuteronômio 32, 9 e 10, diz assim, na NVI: porque a porção do Senhor é o seu reino, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta, e num ermo solitário cheio de uivos, cercou-o, instruiu-o e guardou-o como uma menina dos seus olhos. Fala: eu sou a menina dos olhos de Deus. Fala: eu sou a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. A igreja é a noiva. E ele viu quem? Ele viu a noiva. Ele olhou e viu aquela noiva. E diz: essa noiva é diferente. Me pega as mulheres, as melhores mulheres. Me pega as mulheres, as melhores. Me põe junto com ela. Deus protegeu. A preparou. O que lembra isso? O mês passado eu preguei sobre Daniel. Também protegido. Deus olhou para Daniel, viu aquela situação, e aquele que tinha que dar comida se rende, olha para Daniel, olha para os seus amigos. Ele disse: eu vou cuidar de vocês aqui. Deus colocou pessoas para cuidarem deles. E Deus fez assim com Esther também. E Deus faz assim com você também. Deus põe anjos acampados ao seu redor. Deus põe pessoas para ajudar você. Eu fico olhando essa igreja. Quantas pessoas passaram por aqui e foram cuidadas emocionalmente. E saíram daqui melhores espiritualmente. Porque foram cuidadas. E nós com um olhar de reino, e nós com um olhar de visão de reino, pensando em reino, olhando o reino, as pessoas podem vir, receber o melhor de Deus, se sentirem melhores, e ir aonde se sentir melhor para cultuar. Não há problema. Por quê? Porque temos visão de reino. Temos um Deus que cuida e nos ampara. Sabemos a que viemos. E para que viemos. E nós podemos ver então essa atitude. Nós vemos o Mordecai colocado do lado, de fora. E que de repente houve uma conversa. Alguém está querendo matar o rei. E essa conversa, ele ouve. E por conta, essa foi uma outra chave. Abriu. Mas é uma chave que abriu para dizer ao rei que alguém vai te matar. O rei pesquisa. De fato havia uma conspiração. As pessoas são mortas. E Mordecai fica esquecido.
E de repente, Mordecai é lembrado. Em que momento? No pior momento. E Amã, que estava doido para pegar, né? Vê Deus agindo lá dentro sem que ele saiba. E de repente, alguém faz uma pergunta. Como que se Amã faz... Aliás, Amã. O rei faz uma pergunta, ele faz uma pergunta para Amã. Como que faz para honrar uma pessoa? E ele pensa que é ele. E ele diz, olha, põe no seu cavalo, põe a coroa, e ande pela cidade dizendo esse e tal. Ele deu a sentença dele mesmo. E Deus então entregou. Deus usou então agora poderosamente a boca dele, a mesma boca que decretou para matar todos os judeus. E a Esther, e aqui também tem um detalhe importante, a leitura do livro, que vocês devem ver a resposta que Mardoqueu deu para Esther. É um detalhe. Um detalhe. Ela disse assim, faz um mês que o rei não me chama. Se eu for, o rei pode me mandar me matar. Se ele não levantar o cetro. Essa foi a resposta que ela deu para Mordecai. Mordecai volta e manda outro recado. Vou dizer para você. Morre nós e você não escapa. Você também morre. Uma decisão violenta. Ela teve que arriscar a vida dela primeiro. E Esther, então, arrisca a vida dela. Foi orientada pelas suas auxiliares. Foi orientado por Agai, não faça isso. Ele vai matar você, vai mandar matar. É lei, é decreto. Não que ele queira, está decretado. Ele não pode mudar isso. E ela vai assim mesmo. E ela vai na presença. E na presença, Deus deu sabedoria. Fala, sabedoria. Deus me dá sabedoria. Fala aí, Deus me dá sabedoria. Diante de um problema sério, você tem que buscar a Deus e ter sabedoria. E ela então fala, olha, todo mundo deve jejuar. Fala para o povo aí, jejuar. Em todo lugar. O judeu tem que jejuar e orar. Porque eu vou fazer isso. Cobertura espiritual. Ela também pegou as suas auxiliares, colocou para jejuar. Tudo que estava à sua volta, sendo judeu ou não, estavam jejuando. Era uma decisão de uma grande libertação. Como você encara os seus problemas? Vai resolver. O tempo resolve. Quem resolve é o Senhor. O tempo não resolve nada, minha gente. Quem fala o tempo vai resolver é procrastinar. É que você não quer tomar uma atitude. E deixa a coisa rolar. Como um Zeca Pagodinho. Deixa a coisa rolar. Mas o Senhor está intervindo na história. E sem mencionar Deus, a gente vê Deus. Nós vemos a providência de Deus. E ela então toma essa decisão. Todo mundo orando, todo mundo orando. Todo mundo jejuando, todo mundo jejuando. O que aconteceu com isso? Todo pensamento judeu voltou-se para Deus. Toda a nação voltou para Deus. Já não tinha mais nada aqui importante. Minha casa não era importante. Meu dinheiro não é importante. Eu vou morrer amanhã. Esses caras vão me matar. Nada é importante. E outra coisa. Estavam desarmados porque eram escravos. Estavam desarmados porque eram escravos. Esther, então, diz que vai dar uma festa.
chama Amã e dá a segunda festa no outro dia. E no outro dia, ela diz: estão querendo destruir meu povo. E esse homem está querendo me destruir, porque eu sou judia, sou hebreia. E naquele momento, a forca que Mordecai fez, a forca que ia matar Mordecai, que Amã fez, foi enforcado Amã. Depois dos seus filhos. E agora, como mudar esse decreto? Fala, providência de Deus. Novamente, o rei não podia fazer nada. Nada. Por quê? Que era decreto. Mas Deus trabalhou na cabeça do rei. Chamou Mordecai. Mordecai, Esther, acha um jeito. E só tinha um jeito. Armar os judeus. E esse foi o decreto. Armem os judeus, para que possam, pelo menos, morrer se defendendo. E era um dia. Era um dia, porque a sorte foi lançada. Qual tinha que ser o dia? Purim, saiu o dia. O dia da sorte. E naquele dia, os judeus venceram. E por temor dos governadores e de muitos oficiais, retraíram para não lutar. Por quê? Esther e Mordecai estavam com o anel do rei de autoridade. O rei passou uma autoridade para Mordecai. E essa autoridade foi dada a ele. E ele foi, junto com os escribas, e escreveram a lei. E usou o anel do próprio rei. Igreja de Jesus. Deus providenciou uma mudança da velha aliança para a nova aliança. E entregou à igreja o anel da autoridade. Está em nossas mãos a autoridade e poder. Está na igreja, mas a igreja precisa se levantar em jejum e oração para receber de Deus a sabedoria da sua ação. Não há como ter vitória sem ouvir o Senhor. Não há como. Deixa eu voltar aqui. Saiu. E eu quero então colocar algo tremendo. Que eles venceram e aí lançaram a sorte. E por isso seria o dia da festa. Até hoje celebram. Nós temos Jesus. Jesus morreu na cruz e falou assim: lembre-se de mim. E nós temos uma festa. Uma festa da nossa libertação. Os judeus foram libertos. O Senhor Jesus lutou por nós. Os judeus tiveram que lutar. Deus interviu. Deus interviu na nossa história. Deus morreu em nosso lugar. E Jesus ressuscitou. E depois ele disse: dou a vocês a autoridade no céu e na terra. E essa autoridade está sobre a igreja. E a igreja hoje tem uma arma tremenda, que chama-se oração. Meus irmãos, quando você ora, Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão a toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Deus está olhando os bons e os maus. Provérbios 15:3. É a presença. Deus cuida dos detalhes. Isaías capítulo 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Não se vê,
mas se manifesta. Não se vê, não se ouve, mas se manifesta. E se você está aqui nessa noite achando que Deus não está te vendo, Ele está te vendo sim. Ele se manifesta. Você em sua casa, Ele se manifesta. Esse é o Deus poderoso que nós temos. Esse é o Cristo que nós temos, que se manifesta, que opera. Presta atenção nesse livro de Esther. Ele é maravilhoso por conta dos detalhes que nos aparece da proteção de Deus para com o povo, de como Ele faz, como Ele vai entrando na história e como Ele vai mudando o destino das pessoas ali, e Ele vai trabalhando e vai colocando as peças certas para que o nome dEle seja glorificado. Nós vemos, meus irmãos, seja no livro de Esther, ou em qualquer livro da Bíblia, a gente vai ver o Deus agindo com aqueles que dizem e mesmo aqueles que não dizem. Há uma semelhança, sem dúvida. Há uma semelhança de Esther e Daniel. Deus colocou ali. E Deus colocou os sábios. Essa é uma semelhança. Deus colocou Ananias, Misael, Azarias, Daniel. Sim, eram sábios. Deus colocou Mardoqueu, o intelectual, eram sábios. Esther trazia uma beleza e sabedoria. Era sábia também. Uma mulher que ouvia o seu pai. Uma mulher que, quando ele disse, não fale nada, fique em silêncio, ela ficou em silêncio. Por ordem do seu pai adotivo. Obediente ao seu pai adotivo. Mas quando precisou falar, ela disse. Ela se manifestou. Mas tem uma diferença. No livro de Daniel, aparece o Deus Todo-Poderoso agindo de forma e dizendo que ia fazer. Falou. Ele se manifesta falando. No Esther, ele se manifesta. Simplesmente se manifesta como o ar que eu respiro. Meus queridos, Deus providencia. Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus do cuidado. Ele cuida do seu povo. Esther foi cuidada. Ah, como foi cuidada. Ela foi guardada. Ela foi guardada, ela foi amparada. A Gaia cuidou dela. Deus tem cuidado de você. Deus tem amparado você. Esse Deus onipresente. Esse Deus onisciente. João 14:6 diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Seja qual for a sua situação, há um Deus que enviou Jesus Cristo para resgatar, para mudar a sua história. Ele quer cuidar de você. Ele quer amparar. Em João 8:58, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. Antes de Abraão, ele preservou a promessa. Quando ele faz aquilo com Esther e com os judeus, ele está preservando a promessa. A promessa feita lá no Éden. Pisarás na cabeça da serpente. Quem? Jesus. Após a promessa, a igreja, a Abraão, de você sairá uma grande descendência. Ele resguarda a sua promessa. E aqui em João 8:58, em verdade, antes que Abraão existisse, eu sou. Meus queridos, o eu sou, esse Deus poderoso, agindo de forma poderosa, quer mudar a sua história. A igreja precisa assumir o seu papel, silenciosamente, pregando o Evangelho, anunciando a verdade, para que a glória de Deus se manifeste nesse mundo. Deus quer atuar, Deus quer agir, mas nós precisamos de uma igreja que evangelize. Nós precisamos de uma igreja que não seja mais consumidora. Nós precisamos de uma igreja atuante. Uma igreja como estava lá, Esther, estava belezinha, estava até sentindo falta do rei, faz um mês que não me aparece. A preocupação dela era com o rei. O seu povo estava escravizado, mas ela estava comendo bem melhor. Ela estava se vestindo das coisas melhores, mas o povo dela estava lá escravizado lá fora, no deserto. Mas de repente chegou para ela também o dia da perseguição, e que ela teve que acordar. Em vez de se preocupar com o rei que não a chamava, agora ela se preocupa com o Deus que estava chamando já há muito tempo. Você perdeu a intimidade comigo, Esther.
Meus irmãos, quem já foi casado e é casado, sabe que em alguns momentos da nossa vida, parece que não tem paixão. Parece que estamos aí. Há uma coisa que segura, que é o amor. Mas há momentos que precisamos consertar a nossa família para viver o primeiro amor. Assim é a igreja noiva com Jesus. Assim é a igreja voltar a se apaixonar. Voltar a se apaixonar pelo noivo. Eu estava falando com o pai, preparando essa mensagem. Eu dizia: pai, fala aquilo que eu não consigo, mas por favor, desperta a tua igreja a voltar a se apaixonar pelo Senhor. A não ser só uma esposa que vive a vida comum do lar. Vem no culto, vai embora, lê a Bíblia de vez em quando, não se apaixona mais, vai se tornando crítico até, crítica, sem paixão. Aquele marido chato, crítico, aquela esposa chata, crítica. Por que você não larga? Ah, porque eu amo. E porque não trata bem quem você ama. Aí passamos a reclamar de Deus, disso, achando que Deus não está próximo, que Ele está longe de nós. Deus está perto. Ele está tão perto que Ele está te chamando nessa manhã. Ele está te chamando a você demonstrar a sua paixão, evangelizando, não colocando você é uma semente. Fala: eu sou uma semente. Sai do celeiro, meu irmão. Morra na vida de alguém. Isso é, semeie a verdade. Estamos nos preparando para que essa igreja seja uma igreja evangelística. Uma igreja que tem paixão de buscar aqueles que estão mortos lá no pecado, no lamaçal, e que sente dor. Mas vocês estão sentados à porta com Mordecai e ouvindo as dores do povo, e precisa levantar. Precisam levantar. A noiva de Jesus precisa levantar. Eu quero convidar você nessa manhã. Eu não quero convidar você para ter vida santa, ou para você olhar para dentro de você e ver o seu pecado. Eu quero convidar você a ter atitude como de Mordecai, ter atitude como de Esther, ter atitude de Daniel, Misael, Ananias, atitude quando próximo Cristo, atitude dos apóstolos, do apóstolo Paulo. E você ser um agente, alguém que proclama Cristo sem medo de ser ridicularizado. Eu quero te convidar a tomar uma decisão hoje, e Deus vai começar um processo na sua vida. Ele vai começar a encher você, Ele vai começar a trabalhar dentro do seu coração. Ele vai te incomodar, Ele vai te incomodar. O ano passado Deus falou assim: vai para a praça. Eu quero você na praça. Foi Deus que falou comigo. Vai para a praça evangelizar. Demorei um ano. Vai para a praça. Vê como que a gente é duro. Mas pastor, o senhor ouviu e não foi? É, sou igual a vocês. Igualzinho. Demora para obedecer. Demora para obedecer. E quando eu tomo uma decisão, quando voltei dos Estados Unidos, falei: agora vou para a praça. E fui para a praça. E a glória do Senhor está se manifestando naquele lugar. Quando eu tomei a decisão de ir para a praça, 4 pastores falaram assim: nós queremos ir também. Então tá bom, então eu vou ficar com a primeira semana, você fica com a segunda, outro com a terceira, outro com a quarta. Temos já multiplicado a semente.
Ontem eu não pude ir por conta de passos de libertação. O Jacir foi com a equipe. E Deus se manifestou de forma gloriosa. Ele prestou relatório, tirou a foto. E Deus operou de forma gloriosa por um evangelismo restaurador. Você quer? Você quer aprender? Eu quero ensinar você. Eu quero ensinar você. Pastora Deise quer ensinar você. Nós já estamos combinando um treinamento de evangelismo. Mas eu quero dizer, se você está pronto a largar tudo para vir fazer esse curso, porque eu vou orientar você. Depois nós vamos para a prática. Eu vou dar o curso em 2 horas e depois vamos para a prática. Nós vamos para a praça. Nós vamos aprender a fazer contato com as pessoas, quebrar o paradigma, perder o medo. E não vamos parar até ganharmos o hábito de falar do amor de Jesus. Você quer? Eu te convido. Vem aqui à frente e fala: Senhor, eu quero um negócio. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser uma semente. Eu quero lançar essa semente. Eu tenho a semente. A semente é da palavra de Deus. Eu tenho essa semente dentro de mim. Bem rápido, que o meu tempo está acabando. Vem rápido, porque Deus está te chamando a você ser um semeador. E você vai semear, e Deus vai operar. Você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ouvir coisas maravilhosas. Oh! Vem cá, Jaci. Você vai ouvir isso que ele ouviu. Mas alguém pode vir. Pode vir para frente. Pode tomar a decisão. Ou isso não disse nada para você. Ou você está semeando. Ou você está falando intencionalmente, pregando o evangelho. Aqui em cima. Pregando o evangelho. Anunciando a verdade. O Senhor está te chamando. Está te convocando ao exército. O Senhor está te convocando. O que aconteceu na praça? Glória a Deus. Eu abordei um senhor. Abordei não, né? Na verdade a gente ora para que o Espírito Santo ele nos conduza até a pessoa. E aí eu estava passando e aí o Espírito Santo falou esse. E eu já cheguei do lado dele e ali eu comecei a conversar com aquele homem e dali a pouco ele começou a se abrir comigo e as lágrimas já começaram a cair dos olhos dele. E ele começou a abrir o coração dele comigo e dizer para mim: filho, eu fui abusado desde a minha adolescência. Eu fui abusado. E eu tenho essa marca que me machuca toda a minha vida, sabe? E aí ele começou a chorar e aí eu comecei a falar do amor de Cristo para ele, falar do amor do Senhor para ele, que o Senhor pode curar ele, né? E ali eu orei com ele, né? E foi tremendo, irmãos, foi tremendo. Foi um mover do Espírito Santo mesmo naquele lugar. Aleluias, amém? Glória a Deus, palma para Jesus. Se ele não tivesse ido lá na praça, esse homem não tinha com quem abrir o coração. Tiago 5,16 aconteceu. Ele confessou o pecado, aquele homem foi curado naquela praça. Tiago 5,16 aconteceu naquele lugar. Quero convidar vocês, venham aqui, eu vou orar por vocês. Vocês vão receber uma graça do Senhor. Uma graça do Pai. Vamos colocar em pé. Vocês vão ser... O Senhor vai usar a boca de vocês. Tem mais alguém que quer ser usado por Deus? É rápido. Porque Deus está chamando. Deus está chamando. Deus está te chamando. Deus está te convocando a ser um proclamador. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai. Derrama, Senhor, sobre teus filhas, teus filhos. Ó Deus, essa unção gloriosa de ser um cheiro suave, de ser uma luz, de ser um sal
na vida das pessoas. Olhem para mim agora. Nunca esqueçam. Todo evangelista precisa entender, aliás, todo crente. Mas o evangelista é que vai... Evangelista não é um dom, é um mandado de Deus. Deus mandou, ide por todo mundo. Estou falando desse evangelismo. O Senhor está dizendo que nós somos luz. Então, onde passamos, iluminamos. O Senhor diz que nós somos sal. Onde estamos, há tempero bom. Não é muito salgado nem sem sal. Não é insosso. Aonde estamos, nós temperamos. Nós somos água. Aonde estamos, as pessoas ficam perguntando coisa para nós, porque eles têm sede. E vocês vão ver isso. Ora vocês estão atuando como água, matando sede. Ora vocês estão sendo sal para temperar, para curar. Naquele homem foi sal para cura, para restauração. E ora vocês vão ser luz, vocês serão direção. Ora vocês são guias. Deus vai usar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Toma posse. Aleluia. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Vai, igreja. Aleluia. Se você tem um amigo e queira trazê-lo para o culto à noite, traz ele para a noite. Traz ele, não tem problema, você participa da ceia de novo, mas traz seu amigo.